Então vamos lá. Então olha que verso mais lindo, esse é o verso 11, tá? É o mesmo livro, eu vou usar bastante esse livro com vocês, eu tenho gostado bastante das frases dele, eu acho que suscita muito conhecimento pra gente refletir a vida mesmo. Então, a versão aqui do Richard William, ele fala: 30 raios cercam um eixo. A utilidade do carro consiste no seu nada. Escava-se argila para modelar vasos. A utilidade dos vasos está no seu nada. Abrem-se portas e janelas para que haja um quarto. A utilidade do quarto está em seu nada. Por isso, o que existe serve para ser possuído, e o que não existe para ser útil. E aí, outra versão desse mesmo, é outra tradução, tá? 30 raios convergentes unidos ao centro formam a roda, mas é o vazio central que permite ao carro tornar-se funcional. A argila é usada para fazer utensílios, mas é o vazio que os torna úteis. Nas paredes de uma casa são abertas portas e janelas, mas é o vazio da casa que a torna habitável. A existência produz o útil, mas é o vazio que o torna funcional. Lindo, né, gente? Muitos desses versos me fazem perceber muitas coisas do dia a dia, muitas coisas da vida, realmente, do que vale a pena, né? Do que vale a pena perceber, do que vale a pena prestar atenção. Então, prestem atenção que o vazio é que torna a vida boa, é o que vale. Ok? Então, vamos voltar para a nossa anamnese. Na última aula eu falei até o sono, né? Eu terminei na parte do sono. Então, quem lembra aí, eu joguei para todos os grupos o modelo de anamnese. Então, continuando, tá? Lembra que eu estou continuando a sequência dele. E aí ele se fala essa parte da alimentação, né? Da digestão. Então, é essa pergunta aí. Lembrando, gente, que essa avaliação que eu mandei para vocês é uma pré-avaliação para ambulatório, para que os próprios clientes anotem, para que a hora que eles chegarem para o nosso atendimento, a gente já tenha uma boa parte do diagnóstico pronto. A gatinha veio dar um oi para todos, tá? Ela veio participar da aula hoje. Então, assim, isso daí é para a pessoa poder colocar aqui informações para a gente saiba e possa direcionar melhor o nosso diagnóstico, né? Não vai atrapalhar nada aqui. Nada, não. Deita aqui, gordinha. Aí, assim, então, qual que é essa questão da digestão, né? Então, o que eu já estou colocando aí? Ah, não, eu como e funciona tudo bem. Só que olha na sequência aí, sim, a digestão funciona bem, mas logo na sequência eu já fico com fome. Então eu comi, não dá meia hora, eu já quero comer de novo. Aí dá não sei quanto tempo, eu já quero comer de novo. Dá não sei quanto tempo, eu quero comer de novo. Então isso suscita pra gente aquele fogo no estômago, né? Tá consumindo muito rápido o alimento. Então o corpo tá sempre pedindo mais, tá? E aí, gente, eu quero deixar um detalhe nessa questão de sim, mas tenho fome novamente, logo tenho fome novamente, para perguntar, não só perguntar, mas tentar inferir, tentar descobrir ali se é fome ou se é vontade de comer. Vontade de comer me traz mais, me faz lembrar mais da questão de ansiedade, daquela gana de comer mais e mais e mais, tá? Então, cuidem disso daí, porque ele pode ter tanto essa relação do fogo do estômago, quanto essa questão de ansiedade. Em ansiedade, a pessoa compulsivamente quer comer para passar aquela necessidade de algo, tá? É algo além, só que não é fome. E aí a pessoa reclama, fica empachada, fica com o estômago cheio, fica não sei o quê. Então é diferente. A pessoa que tem o fogo do estômago, ela tem fome mesmo, ela come, gente, é pratada. Ela vai comer continuamente, tá? É que nem o lariquento. Ele vai lá, fuma a maconha dele, dá 10 minutos, meia hora, uma hora e começa a comer. E aí ele vai parar de comer 5 horas depois. O que tem na frente o bicho destrói.
Tá? Então, isso é uma característica, por exemplo, que a gente estava falando na semana passada, comentou algumas coisas sobre drogas. A pessoa que faz uso de cannabis, muitas vezes, ela tem esse fogo aumentado, e aí esse fogo invade o estômago e a pessoa fica com uma fome que não passa, não sacia. E ela come ininterruptamente. Tá? Tem essa relação aí, beleza? Então, distinguir entre fogo do estômago e a ansiedade, que me faz comer, mas aí, quando é da ansiedade, ele já vai me incomodar o estômago. Tá? Eu vou sentir fome, eu vou sentir vontade de comer, e aquilo vai ficar me perturbando, porque o estômago vai ficar ruim, e eu como o dia inteiro, e o estômago fica ruim, fica empachado, fica empanzinado. E a gatinha tá fazendo peripécias aqui, porque ela quer atenção. Não, 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 computador não. Vem cá, vem cá. Então, assim, e aí na sequência, a pessoa já vai falar, ó, não, a digestão não funciona bem, a digestão é lenta. Por quê? Porque fica lá pesado, fica digerindo, fica aquele negócio. E isso vai suscitar algumas coisas, tá? Aí a gente vai distinguir melhor ali que a digestão é lenta. Eu vou tentar inferir, eu vou tentar descobrir mais se tem relação com deficiência de Qi, se tem relação com deficiência de Yang, se tem relação com falta de calor, com excesso de frio, com mucosidade, tá? Então tem várias coisas. Aí o Luciano tá falando aqui, ó. Se tá com raiva, vai comer. Se fica agitada, quer comer. Quando fica ansiosa, quer comer. Então, exatamente, tem essa relação do emocional que faz a pessoa ir atrás de alimento. Exatamente, é exatamente isso daí. Mas é o quê? É algo de fora que eu tento buscar de fora para suprir uma necessidade interna. Tá? E aí tem essa relação com o emocional, enquanto que a fome do fogo do estômago, ele vai consumir mesmo o alimento muito rápido. Tá? Então, é diferente de fome, mas a pessoa se engana, é diferente de fome, mas quando a pessoa está ali, ela vai falar, não, é a mesma coisa. Então, se a pessoa, por exemplo, marca isso, ou se você pergunta se ela tem fome constantemente, ela não vai saber diferenciar se é do emocional ou se é fome. Por isso que eu estou falando, quando eu pergunto algo, ah, você tem fome direto? Ah, tenho, como o dia inteiro. Ah, fogo do estômago. Não, nem sempre, pode ser ansiedade, pode ser distúrbio emocional. Tá? Então, pensar nessa questão, uma pergunta que a pessoa afirma ou nega, eu preciso confirmar de uma outra forma para saber para onde eu vou direcionar. Que é para como eu vou raciocinar a cada resposta do meu paciente, para onde eu vou levar o meu diagnóstico, para saber confirmar o que a pessoa está me falando ou não falando. Tá? Então, aí nessa questão da digestão lenta, eu vou pensar entre deficiência de Qi, deficiência de Yang, excesso de frio, fleuma, falta de fluxo, ou seja, fluxo ascendente do estômago, né? Em vez de digerir, ele fica jogando para cima, a pessoa vai tendo refluxos o dia inteiro. Eu vou perguntar outras coisas para essa pessoa para poder diagnosticar exatamente o que é o problema com a alimentação, ok? E aí tem nessa sequência, não, eu não sinto fome. Eu não tenho fome, então eu nem como. Como 2 vezes por dia. Pouquinho lá, como uma migalhinha por dia. Ou não, não como nada. Passo o dia inteiro sem comer, vou lá, belisco uma fruta, uma bolacha, alguma coisa. Tá? Isso tudo indica sintomas. O que ele vai dizer? Quando a pessoa não sente fome, provavelmente ela não tem Qi, ela não tem Yang para queimar aquilo lá, então o corpo nem pede. Tá? E aí o que acontece? A pessoa vai sentindo fraqueza durante o dia. E aí ela come por dor, ela come porque ela sabe que tem que comer. Lembra quando a gente está gripado, por exemplo? Quando a gente está resfriado, não tem fome, né? A gente sabe que tem que comer para poder formar Qi, para poder ficar forte, para poder eliminar a doença. Mas a gente não tem fome. Por quê? Porque não tem Qi para queimar. O Qi, ele está preocupado com outra coisa, ele está preocupado em bater no externo. Ele não está pensando com o estômago, com fome, com o comer.
Então, a gente, como ser racional, vai falar, não, eu preciso comer, eu como máquina preciso ter alimento, eu preciso abastecer a fornalha para que ela queime alguma coisa e me gere energia, certo? Beth, você pode perguntar fome de quê? Você pode perguntar, tá, mas como é que é essa sua fome? Como é que fica? Quando que você sente? Como é que funciona? Então, tenta abrir essa pergunta. Tá? Investiga mais sobre. Tá? Aí, depois a gente pode fazer algumas discussões sobre como fazer isso, tá? Mais para frente. Mas, inicialmente aqui, a ideia é abrir a cabeça de vocês sobre essas respostas. Fulano, tal coisa. Tá, pá, pá, pá. Esse ping-pong, sabe? Sim e não. Isso não dá certo pra gente. E tem dor? Tem dor. Próxima pergunta. Tem fome? Tem fome, tem fome. Não, eu preciso investigar melhor. Tem dor, tá? Onde? Quando acontece? Que hora acontece? Qual é o caminho? Como é a forma? Então é isso que eu estou falando. Pergunte mais, gaste mais tempo com o seu paciente na primeira sessão. Ou especificamente naquilo que você quer saber. A pessoa vem reclamando sobre, eu tenho muita fome. Exatamente. Como que você tem fome? Qual é a hora que você tem fome? É o dia inteiro que você tem fome? A digestão é boa? A eliminação é boa? Fica algum gosto? Você tem fome, algum sabor que te dá mais prazer, que você busca mais? Então eu vou investigar mais quais as possibilidades dentro da fome. Ou, a hora que eu penso na funcionalidade de baço, de estômago, de fígado, de vesícula, eu vou entender o que me interessa saber. Então, por exemplo, a digestão funciona? Ou seja, depois de meia hora, terminei de comer, dá aquela moleza. Até aí, normal. Me indica uma deficiência de baço? Pode indicar, mas pode ser normal. Pessoas que têm hábito de dormir, de tirar a sesta, elas sempre vão ficar um pouco moles depois do almoço. Por quê? Por hábito, o corpo acostumou com aquilo. Então, eu me habituo. E aí, o que faz? Quando eu não tenho esse descanso, o corpo vai sentir um pouco. E aí ele vai falar, cadê aquele descanso lá? Então, não é porque a pessoa tem deficiência de tiro baço, é porque ela se habituou a isso. E aí, depois que ela passa um período sem fazer, ela vai se habituar a não fazer de novo. Então, por exemplo, dependendo da quantidade que eu como, eu sinto necessidade de um repouso. Nem que for deitar um pouco, porque me dá uma certa moleza. Agora, se eu como mais comedidamente, se eu como com mais prudência, vamos dizer assim, eu falo, não, estou ultrapassando aqui a quantidade, e não ultrapasso, eu não sinto necessidade de deitar, eu não sinto cansaço. Agora, se eu como a mais, aí o corpo já pede um certo descanso. Tá? Então, aí essa questão de não como nada e como pouco, vai um pouco da prudência da pessoa, e mesmo que eu não tenha fome, eu ainda me alimento, ou não, eu não como porque não desce, não vai digerir. Não vai digerir, eu não tenho fome, então nem como. Então, a gente já começa a pensar mais que realmente a fornalha não tem fogo, gente. Não tem yang nessa pessoa. Provavelmente você vai tocar a região ali de VC12, a região de estômago, e vai ser mais gelado. Tá? Vai ser mais frio a pele ali. Beleza? E aí, logo na sequência, eu já pergunto sobre a eliminação. Então, o que é normal na eliminação? Que essa eliminação seja diária e que ela ocorra de 1 a 2 vezes por dia. Beleza? Variou disso, começou a ser dia sim, dia não, eu já fico meio assim. Mais de 2 dias, começa a ficar mais severamente. E aí, gente, eu vou dar um gancho para vocês aqui, que é o seguinte. Um dia eu fui atender uma figura, e aí eu perguntei para ele, né, você vai ao banheiro diariamente? Ele é normal. Falei, normal como? Me explica o seu normal, qual é o normal?
Aí ele falou, não, a cada 4 dias eu vou no banheiro. Eu falei, bicho, isso não é normal. Ele, como não? Faz 30 anos que eu vou a cada 4 dias eu vou no banheiro. Então, você vê que o normal para ele, porque já faz 30 anos que o corpo funciona desse jeito, para ele isso é normal. Para a gente que é acupunturista, gente, não, isso não é normal. O normal de eliminação de fezes para um acupunturista é diariamente. Diariamente eu como, diariamente eu elimino. E aí, outra coisa que faltou aqui é se eu elimino mais de 2, 3 vezes. Tem aqui, né, o segundo, ó, diariamente mais de 2 vezes. Tá? Então, vamos lá. Diariamente de 1 a 2 vezes, normal. O fluxo é normal. E aí, o que mais me interessa saber aqui é consistência. Mas aí a gente vai chegar nessa parte também. Tá? Então, faltou... A gatinha tá dando chilique aqui. Então, assim, se vai mais de 2 vezes, então, opa, peraí, o que está acontecendo? Já está indo além do que deve, está eliminando muito mais. Ou não é nem a questão de eliminando mais, mas o controle não está bom. O controle não está legal do negócio aqui. Desculpa eu rir, mas a gatinha está dando uma chilique aqui. Daqui a pouco vai começar a cair umas coisas da estante. Então, assim, se a pessoa elimina mais de 2 vezes por dia as fezes, eu estou tendo uma eliminação exagerada, tá? Ou o baço não está segurando, ou eu tenho muita umidade no intestino grosso, ou o ti, ou o ti do rim está fraco demais, não está retendo, não está firmando o orifício inferior, né, o ânus. Lembra que os 2 orifícios inferiores são responsabilidade do rim. Tá? Então, se está abrindo demais, a pessoa, sei lá, vai no banheiro 3, 4 vezes por dia. Tá? Isso acontece, tá, gente? Não é muito anormal isso, não. Tá? Então, se a pessoa vai eliminando mais, ela está perdendo esse controle, né? Ela me fala ou de uma deficiência do TI, tá? E pode ser de baço, pode ser de intestino grosso, pode ser de pulmão, pode ser de várias coisas, né? Eu vou inferir quem é responsável por controlar aí o fluxo de fezes, tá? E aí, se eu começo a ter menos, ou seja, dia sim, dia não, a cada 2 dias ou mais, eu posso pensar a mesma coisa, tá? Então, tudo isso daí, gente, pode me indicar calor, excesso de fleuma, excesso de umidade, deficiência de Ti, o Ti está descontrolado, eu não estou tendo nem nada que está controlando ali, tá? Então, muita coisa pode me inferir, tá? Mas aí o que eu preciso saber? O que é normal na eliminação de fezes, tá? E aí, o que mais teria que ter nessa avaliação? Que aí eu vou perguntar particularmente para a pessoa, por quê? Às vezes ela não vai saber distinguir e me falar melhor, que é o quê? A forma dessas fezes, a cor das fezes, o odor das fezes. E aí, tudo isso, gente, eu digo para vocês, voltem lá na aula do dia 28 de maio, que está lá no Drive, e aí tem um bom tempo que eu falei sobre cocô. Tá? Tem um monte de merda, o Michel falou um monte de merda lá, tá? Tá. E aí, né, Tânia, é bem isso daí, isso é aula online. Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo e a gatinha entra no meio do caminho. Tá? E aí o Luciano comenta aqui, ó, quando a pessoa passa por um estresse, não sei o quê, ó, dá uma desinteria e tudo mais. Então, vamos lá. Essa questão dessa agitação, Luciano, ela costuma formar muito calor e desordenar o ti. Tá? Então, lembra que o estresse, a raiva ou a preocupação, ela bagunça um pouco o ti. Tá? A preocupação, ela consome o ti e a raiva, ela dispersa o ti. Tá? Então, o ti diminui. E aí, o que acontece? Se o ti diminui,
eu vou ter essa explosão, eu vou ter essa perda do controle do esfíncter, eu vou ter uma contração aumentada. Por quê? Porque eu estou desestabilizando a circulação do tipo. Tá? E isso, quando vai fazer a apresentação, né? Quando o povo que está na faculdade aí, ou quem já passou pela faculdade, tem que fazer a apresentação, já dá aquele ziriguidum no intestino, o povo tem que sair correndo lá antes da apresentação dos TCC, dos mestrados, dos doutorados, né? Antes de dar aula, antes de fazer uma apresentação em público, tá? Isso, antes de viagem, vai fazer um curso, qualquer outra coisa, né? Então, chacoalhe um pouco. E aí tem gente que tem reações diferentes, né? Isso, bem isso daí, Beth. Eu não vou replicar a sua fala, mas é bem isso daí. Tá? Então, acontece bastante. Literalmente, Gente, o quanto, e o quanto acontece disso daí, tá? Acontece muito, por quê? E aí você vê realmente literalmente, tá? A relação com o medo. Medo ataca rim, o rim controla os esfínteres inferiores, né? Os orifícios inferiores, e aí a pessoa vai se urinar e vai se defecar mesmo, tá? Tem muito essa relação, ok? Tá? Então a gente brinca da risada, mas você vê que é isso daí. A acupuntura explica muito do nosso dia a dia, né? Tanto que ela é uma ciência baseada em observação. Então, é isso daí. Tá? Então, sobre essa parte de fezes, gente, quem quiser falar mais, eu não vou me ater hoje, porque já foi falado muito na aula do dia 28, então voltem lá, tem um bom tempo que eu falo sobre fezes, ok? E aí, sobre a urina. Tá? Então, a pergunta é, quantas vezes, ou qual a frequência de eliminação e qual a cor na maior parte das vezes? Por quê? Você vai falar, não, a hora que eu acordo, a urina é bem amarela. Ah, beleza. Logo depois que eu almoço, a urina é bem amarela. Pô, beleza. Mas tem toda essa relação. Então, na maior parte das vezes. Tá? Então, se ela é de menos de 3 vezes ao dia, me indica que a pessoa, primeiro, ou bebe pouca água, ou que tem muito calor interno, está consumindo muitos líquidos. Tá? De 3 a 6 vezes por dia deveria ser o normal. Né? Eles dizem que o normal seria a cada 2 horas, 3 horas. Tá? E eu ainda acho meio assim, tá? Depende da nossa frequência. Porque assim, gente, se a pessoa transpira muito, ela pode não urinar muito. Tá? Então, fica meio delicada essa relação aí de quantas vezes elimina a urina. Mas, se eu bebo muita água, se eu bebo água no normal, tá? no habitual para o corpo, para que o corpo possa eliminar as toxinas, possa limpar o metabolismo e tudo mais, o normal vai ser de umas 6 vezes, mais ou menos, por dia. Tá? No, mais ou menos mesmo. Umas 3 no período da manhã, umas 3 no período da tarde, mais umas 2 a 3 no período da noite. Tá? E aí, conforme a noite vai vindo, ele vai diminuindo essa necessidade de urinar. Conforme o yin vai chegando, a função do corpo vai diminuindo. Tá? Por isso, não é normal acordar para urinar. Tá? Por quê? A noite é período de prevalência do yin, e o yin suscita menos função. Tá? Não é que faz mal acordar para urinar, não tem nada a ver isso daí. Tá? Você vai urinar de mais jeito e menos jeito, seja no banheiro, seja na cama. É aquele negócio, começou a sonhar que tá indo no banheiro, que tá indo no banheiro, bicho, corre que vai sair em algum lugar isso daí. Tá? Mais hora, menos hora, você vai pôr para fora. Então é melhor que acorde, né? Tá? E aí tem a questão da pessoa urinar muitas vezes ao dia.
tá? E aí, outra coisa que vale a pena que perguntar, principalmente se a pessoa marcar essa questão de muitas vezes ao dia, é o volume, é a quantidade, que a pessoa fala, eu vou várias vezes, mas eu termino de urinar, né, parece que não foi tudo, parece que ainda tem um pouquinho lá dentro. E aí, depois de um pouco, eu já volto para urinar de novo. E aí, depois de um pouco, eu volto para urinar de novo, tá? Então, vamos lá. A quantidade de vezes que vai urinar vai me indicar a quantidade de água que bebe. Então, vamos terminar aqui, tá? A cor da urina também suscita muito isso, tá? Quanto menos cor ela tiver, quanto mais incolor ela tiver, mais água a pessoa bebe, o metabolismo está sendo limpo, né? Se a pessoa bebe pouca água, tanto que tem uma escala, né, que a medicina apresenta hoje, eu não sei qual ramo da medicina que mostra isso daí, se é nutricionista, não sei, realmente não sei, tá? Mas na nossa medicina ocidental, que eles falam a partir da cor da urina que você deve ou não beber mais água, tá? Então, quanto mais amarelo, quanto mais castanho, menos água essa pessoa está bebendo, tá? Para a gente, na acupuntura, vai além de água, porque às vezes a pessoa bebe muita água e fala, oh, mas a urina é muito amarela, da mesma forma, e eu bebo muita água, e ela não está mentindo, tá? E aí, o que pode ter relação? Com calor interno. Ah, uma pessoa bebe muita medicação, e medicação faz o que dentro do corpo? Calor, mucosidade, tá? Então, isso vai ser visível na eliminação, tá? Tanto da urina quanto das fezes. Até no suor. O suor vai ter mais cheiro, tá? O odor vai ser pior, tá? Então, lembra que tem essa relação. E aí, gente, tem uma questão aqui da urina pálida. Essa urina pálida, eu não sei se alguém já presenciou, se alguém já viu, ela sai meio esbranquiçada mesmo, tá? Não é incolor. Incolor é aquela transparente, que é o urino e parece que não foi nada ali na água da privada. Por quê? Ela é clarinha. Ela não é nem amarelo claro, ela é incolor, tá? E aí eu tenho uma pálida, parece que ela tem uma certa turbidez, tá? Eu vejo, ela não é translúcida, ela é meio opaca, tá? Toda medicação causa calor e mucosidade. Fabiola, vamos lá. Depende o que você vai considerar como medicação. E, teoricamente, sim. Toda droga que eu ingiro, que eu coloco no corpo com uma certa frequência, ela tende a gerar calor. Tá? Droga que eu digo, droga alopática. Tá? Medicação já é diferente. Tá? Por que que eu falo que medicação é diferente? A medicação pode ser um chá, a medicação pode ser um fito, tá? Que é o chá, pode ser uma alimentação, pode ser medicação, tá? Gente, eu não sei, eu vou ter que ver, tá? Deixa eu dar uma fuçada aqui no que é o gabapentina. E aí eu te relato depois, Anderson, depois eu falo para você, tá? Mas assim, toda droga de uso contínuo, sim, ela vai me suscitar calor, ela vai trazer calor para o corpo. E aí, o que eu preciso ver? Qual a característica dessa droga que eu estou colocando no corpo? Então, o que eu falo de medicação são drogas alopáticas, tá, Fabiola? Então, por exemplo, eu tomo lá um medicamento para dor, 3 vezes ao dia. Provavelmente isso vai mudar a cor da minha urina, isso vai mudar o cheiro da minha urina, isso pode me trazer um inchaço, isso pode me trazer acúmulo de gordura, isso pode trazer. Então, vai depender o que acontece, tá? Depender do tipo da medicação, exatamente. Então, vai depender do tipo da medicação, não é toda medicação que vai causar calor, tá? Então, vai depender da característica da droga, tá? Então, falar que toda droga causa calor? Não. Mas o uso de medicação continuamente provavelmente vai me trazer fleuma, calor, para poder debater um pouco isso, porque vai variar bastante, tá?
Então é assim, por exemplo, estou tratando uma moça que ela teve câncer de bexiga, ela teve reincidência desse câncer de bexiga, e aí ela me fala que está tomando uma medicação, um fitoterápico para emagrecer, que faz ela ter muito calor. Então, pera lá, vamos lá. Câncer é fleuma, fleuma é calor, mucosidade. Ou calor, umidade que vira calor, mucosidade. E aí essa pessoa está me colocando uma medicação que faz mais calor dentro do corpo. Eu falei, para imediatamente, porque você já tem muito calor no seu corpo. E isso é o que está causando esse câncer. É fleuma mais calor, e você está colocando mais calor. Para imediatamente. Então, vai depender da droga, gente. Droga é muito específico, e aí quem poderia falar muito melhor para vocês é o Marcos Vial, é ele quem manja da parte de fito, eu estou começando a aprender, eu estou começando a estudar, começando mesmo, tá? Eu não tenho tanto conhecimento nessa área, tá? Mas aí eu vou armar uma parte de falar. Beth, ó, ouve bem, eu vou falar sobre drogas, eu não vou drogar ninguém. O máximo que eu posso fazer para vocês é dar umas aulas de experiência particular, que a minha vida foi meio sexo, drogas e rock and roll, mas isso já passou, já passou. Tá? Mas isso é verdade, para quem não sabe, eu tive um período da minha vida, dos 18, particularmente dos 18 aos 20 anos, onde eu tive uma parte extrema de vício na minha vida, eu era viciado em crack, não é brincadeira isso, é sério, tá? E aí eu saí disso daí faz muito tempo, e aí eu fui aprender a viver, eu fui estudar e tudo mais, mas nessa época da minha vida eu tive envolvimento com muita droga. Então eu sei o que acontece no corpo. Por isso que ao estudar medicina chinesa, eu posso falar tal e tal droga faz tal coisa no corpo, ela suscita tal coisa no corpo, tá? E não é brincadeira isso, acredite quem quiser, tá? A gente faz merda na vida, né? Então, faz parte. Então, voltando aí, porque eu estava falando dessa urina pálida, gente. Depois vocês podem dar uma olhada. Ela traz essa questão da fraqueza do corpo. Tá? Isso é um sinal muito severo de deficiência de yang. Tá? A pessoa está perdendo calor, está perdendo vida. Tá perdendo vitalidade. Então, isso é muito, muito perigoso. Tá? Então, comecem a prestar atenção se a urina começa a ficar branca, opaca, sem cor, quer dizer, com cor, né, com a cor branca, esbranquecida, normalmente isso daí vai suscitar um frio, mas um frio patológico, por deficiência de yang. Então, fique esperto e vai esquentar essa pessoa, ok? É a mesma coisa que aquela transpiração que eles falam em pérola, que é uma transpiração de gota em gota, é uma transpiração gelada, que acontece principalmente em idosos, tá? Por quê? Tá esvaindo o yang, tá esvaindo a vida, ok? Então, vamos lá. Continuando. Alteração com respeito à visão. Então, eu pergunto para a pessoa ali, ó, tem alguma alteração na visão? Se sim, qual melhor? Descreve. Cansaço, vista fraca, ardência ou secura, muito lacrimejamento. Não, eu não estou mais enxergando, tem hora que bloqueia, eu não vejo mais nada. Ou manchas que aparecem e desaparecem, ou uma fumaça que me bloqueia um pouco ali, parece ter um véu na frente e de repente desaparece. Tá? Gente, primeira coisa, se tem relação à visão, tem relação com... Claro que vocês sabem, eu não vou nem falar. Mas aí, o que vai me suscitar? Se eu tenho um cansaço ali, a vista vai enfraquecendo durante o dia, ou final de tarde, a vista fica meio cansada, começa a dobrar, né? A vista dobra. Isso aconteceu muito comigo no período do doutorado. Tá? Por quê?
Eu lia o dia inteiro, eu passava dias e dias e dias lendo artigo. Sem brincadeira isso. Foi a época que eu mais li, foi a época que eu mais aprendi inglês, principalmente o inglês técnico de escrita científica, porque eu lia em média de 12 a 13 artigos por dia. Tá? Isso, média, tá? Média. Tinha dia que era 2, 3, porque eram artigos imensos. Tinha dia que era 20, porque eram artigos menores, ou era só uma pincelada, isso não presta, isso não presta, esse presta, isso não presta, esse presta. Mas eu passava meses lendo. E isso começou a lesar muito o quê? O meu fígado, né? Por quê? Muito uso ali. Tá? Então o ti do fígado começa a ficar mais decaído. Então essa visão vai ficando mais fraca, vai ficando mais meia boca, né? Vai dobrando. Então tinha dia que eu não conseguia ler, porque eu tentava forçar e não focava. Simplesmente a vista não focava. E o que aconteceu? Eu fui atrás de óculos. Tá? Eu perdi um pouco só da visão, não atrapalhou muito. Os graus são bem fracos, mas faz diferença hoje. Eu ler com óculos, eu ler sem óculos faz muita diferença. Tanto que ler sem óculos me dá dor de cabeça em pouco tempo. Muito pouco tempo. E eu fui atrás do óculos, inclusive, por conta de dor de cabeça. Então eu lia, começava a dar dor de cabeça. Tá? Então, se o paciente chegar para você, eu estou com dor de cabeça, vai investigar o porquê. Porque o meu caso era a vista, era a visão. Tá? Então, assim, essa parte do cansaço, da vista fraca, traz muito essa questão, tá? Da deficiência do ti, do fígado. Ninguém me respondeu ali no chat, eu achei que alguém ia falar, a hora que eu falei que todo mundo sabe, ia falar fígado, ninguém falou nada, não interage, povo. Deixa eu falar sozinho. Tá? Enquanto que essa ardência, essa secura dos olhos, vai me suscitar mais a deficiência de líquidos, né? A deficiência do sangue, a deficiência do rim do fígado, tá? Ou até do rim, tá? Porque é a base dos líquidos. Tá? A lágrima, ela é o DIE relacionado a fígado. Ela é o líquido do fígado. Mas posso ter relação com o rim, porque todos os líquidos têm relação ao rim. Beleza? Mas aí, vê que o cansaço, a vista fraca me direciona mais para o ti, para o yang, enquanto que a ardência secura me direciona mais para o sangue, para o yin. Beleza? E aí, lacrimejamento. Eu posso ter tanto uma deficiência de ti no controle desses líquidos, ou uma deficiência local. Então, teve um amigo, por exemplo, que ele fez uma... E aí, eu diria até o lacrimejamento aumentado ou diminuído, tá? Eu colocaria ainda esse diminuído nessa ficha. Então, você vê que essa ficha dá para melhorar? Tá? Ele fez uma cirurgia de sinos, tá? Do nariz, que ele tinha um desvio de septo bem grande, então atrapalhava a respiração dele, à noite principalmente, então ele roncava muito, tá? Mas era por conta desse desvio. Fez a cirurgia, o que aconteceu? Parou de lacrimejar. Então ele tinha que usar colírio. Foi uma aplicação voltou ao normal, mas era um problema do fígado diretamente? Não, era um problema mais local. Mas tem relação com o fígado, tá? Eu vou ter que tratar com o fígado, porque lacrimejamento, lágrimas, é fígado, ok? E aí a perda visual, que já é mais delicado, né? Então, se tá perdendo, eu tô tendo alguma agressividade, né? O fígado se abre nos olhos. Então, a capacidade visual, gente, ela vai ter uma relação mais vinculada ainda com o fígado. Então, se eu estou perdendo qualidade de vista, se eu estou perdendo capacidade visual, com certeza, eu estou lesando mais diretamente o fígado. Então, eu preciso fazer um ataque, um tratamento mais direcionado a esse fígado da pessoa. Ou o fígado está sendo mais lesado, tá? Como ele vai sendo mais lesado, a perda visual vai ficando maior, ok? E aí, essa parte de mancha, de fumaças, que aí
pode me mostrar tanto um fleuma acontecendo ali na região, pode me mostrar essa perda visual do fígado, pode ser algo local, pode ser, mas aí eu sei que tem relação com o fígado, e aí eu vou procurar mais direcionadamente para saber o que está acontecendo. Alguns dos tratamentos de visualizar manchas que eu fiz, eles tinham mais relação com deficiência de Ti. Então, tinha uma deficiência de Ti, a pessoa não enxergava bem e via manchas acontecendo na visão, tá? Mas não tinha fleuma, não tinha nada, tá? Então, Beth, aí fica essa questão. Se com a idade eu vou perdendo a minha qualidade de visão, o que acontece? O Ti está diminuindo, a qualidade do fígado está diminuindo, a qualidade do órgão está ficando pior, está ficando mais fraco. Tá? Então, realmente, seria uma deficiência. Lembra daquela relação de a cada 8 anos o homem entra em um ciclo, a cada 7 anos a mulher entra em um ciclo? Então, 7, 14, 20, 21, 28, então vai crescendo até a época ali do adulto, né, que vai de 21 a 36, 39, e aí eu começo a decair novamente. Perdão, 42, 49, e aí eu começo a decair. Então, todo o corpo vai ficar decrépito, todo o corpo vai começando a envelhecer, e aí todo o corpo vai morrendo. Conforme eu me cuidei melhor ou pior, isso vai sendo melhor ou pior. Conforme eu cuidei do meu rim, do meu fígado e do meu rim, eu vou perder mais ou menos da qualidade, da capacidade visual. Ok? Tem uns vozinhos aí que é olho de águia, né? Do mesmo jeito que tem uns que escuta que é uma maravilha. Tá? Então tem muito essa questão de quanto a pessoa se cuidou durante a vida, ela vai perder ou não a qualidade, tá? De visão, de audição, de olfato, de paladar, vai tudo ter essa relação de cuidados durante a vida. Então, Leonardo, aí vamos para uma questão. Recuperar o DIN é complicado, porque uma vez que eu perdi a minha essência, por exemplo, eu acabei de falar aqui que eu tive um problema com drogas na minha juventude, foi um período razoavelmente grande, ali 1 ano e meio, mais ou menos, que era um uso contínuo, diário, tá? Então, eu desgastei muito a minha essência pré-celestial. Por quê? Não me alimentava direito, não fazia exercícios, não dormia bem. Então, eu desgastei aquela minha essência pré-celestial. Não. Segundo a teoria, então vamos lá. Se é possível ou não é outra coisa, mas estamos aqui discutindo teorias da medicina chinesa e segundo os clássicos, cadê? Segundo os clássicos, não sei se todos vêm aí, os clássicos, não recupero essência pré-perdida. Então, se eu trabalhei demais e eu desgastei o meu DIN pré-celestial, se eu me alimentei mal e desgastei o meu TI pré-celestial, não vou recuperar esse que eu perdi. Eu vou manter ele estável, mas o que eu perdi, eu já perdi. Eu desgastei. Bal. Lembra a historinha que eles contam? É a seguinte. Eu vou cortar a apresentação para mostrar para vocês isso e aí eu volto à apresentação, ok? Então, vocês conseguem me ver? Alguém me responde aí se conseguem me ver, porque eu não me vejo. Sim, então beleza. Então deixa eu vir aqui para cima que eu acho que eu vou ver melhor. Aí eu consigo me ver. Então vamos lá. Vermelhinho, DIN pré-celestial. Então o que acontece? Minha velhinha está queimando lá. O que eu tenho? O azulzinho aqui, DIN pós-celestial. O que acontece? Essa vela vai queimando, enquanto essa vai pingando em cima para que ela queime. Então, enquanto eu estou suprindo com DIN pós-celestial, eu não estou desgastando o meu DIN pré-celestial. Agora, o que acontece? Se eu tiro essa daqui por um tempo, essa daqui vai diminuir.
E aí eu volto a colocar. Isso daqui vai crescer? Não, ele vai parar de diminuir. Perfeito? Ficou explicado isso? Então, a ideia é essa, ok? Se é verdade ou não, é outros 500. Mas eu estou apresentando aqui para vocês o que está nos clássicos. E o que está no clássico é, a gente nasce com uma energia pré, e isso é para o resto da vida. Eu desgastei ela por má alimentação, por maus hábitos. Eu desgastei. Desgaste é desgaste, já era. Ah, mas dá para colocar um meia boca ali? Dá. Dá para eu fazer exercício, dá para eu fazer respiração, dá para eu parar de consumir mais esse cara. Agora, falar que não vai consumir, não, eu vou refazer ele, não, se fosse assim, eu viveria eternamente. Aqueles mestres que comem bem, respiram bem, fazem exercício, têm a vida perfeita, não, eles não vivem para sempre. Eles vivem mais longamente, eles vivem uma melhor qualidade de vida, mas o meu inato, aquele que é pré-celestial, aquele que é de herança, uma vez consumido, já era. Ok? Então, parte da visão, gente, em relação com o fígado, ok? E aí, cada coisa com a sua coisa, a gente já discutiu aqui. Então, vamos falar mais aqui da audição também. Então, mesma coisa ali, se tem alteração com respeito à audição. Se sim, qual melhor descreve? Dor no ouvido, perda auditiva, zumbido, barulho, excesso de formação de cera, corrimento de líquido, corrimento de sangue. Ou outras coisas, eu também coloquei lá na visão, outras coisas. Primeira coisa, quando eu falo de audição, todo mundo sabe que tem relação com aquele cara lá, né? Que é a nossa força, a nossa fortaleza ali do corpo. Então, todo mundo sabe que tem relação com... Escreve aí, galera. Interage comigo. Tá? Então, se eu tenho dor no ouvido, eu vou ter provavelmente algum patógeno envolvido. Ou, lembra, quando tem dor, eu tenho falta de fluxo seja de sangue, seja de ti, ou mais especificamente um impedimento. Tá? E aí esse impedimento pode vir por fleuma, pode vir por frio. Isso, gente, tem relação com o rim, a audição, né? Então, eu vou ter alguma coisa impedindo essa circulação ali. Eu posso ter um trauma externo, eu posso ter N coisas, mas aí eu sei que tem algo ali envolvido. E aí, o porquê que dor me interessa saber? Porque quantos canais passam ali pelo ouvido? Alguém pode me descrever todos os canais que passam pelo ouvido? Enquanto eu vou falando aqui, descrevam para mim quais os canais, em uma frase só, tá? Não vai colocando outro. Coloque em uma frase todos ali, por favor. Tá? Então, me interessa saber quais os canais que passam. Lembra, sempre que eu trato dor, me interessa saber os canais para poder relacionar quem que está passando, quem está travado, quem está bloqueado ali. Mas a primeira coisa que eu lembro é o rim. Tá? E aí, perda auditiva, eu já vou pensar a mesma coisa. O meu rim, que nem o fígado lá que eu falei da perda visual, o rim, ó, tá diminuindo, tá decaindo. Então a pessoa vai deixando de ouvir. Tá? E aí a questão do zumbido e do barulho. Então vamos lá. O zumbido, gente, primeira ideia que eu vou ter sobre alterações auditivas é o rim. E aí, entre o zumbido que me lembra o rim é aquele zumbido de abafamento. É um tampado ou uma cachoeira. Enquanto isso, eu vou ter um zumbido que ele é mais agudo, mais no estilo de apito, que vai ter relação com o fígado, com o yang do fígado, mais especificamente, com a ascensão do yang do fígado. Mais ainda, eu posso ter outros barulhos.
sei lá, a pessoa ouve voz, a pessoa ouve estalos, a pessoa ouve, então eu vou perguntar mais sobre isso. Então, por exemplo, esses estalos que a pessoa sente, às vezes é como se ele fala, parece que explode alguma coisa, eu ouço melhor, e tampa de novo, explode alguma coisa, eu ouço melhor. Isso vai ter relação, pode ter relação com esse excesso de cera, ou um excesso de fabricação ali, e esse corrimento. Tá? E isso vai me mostrar um impedimento, uma falta de limpeza, tanto talvez da própria pessoa, mas aí eu vou pensar no próprio corpo. O corpo tem que lidar com isso. Tá? O corpo vai eliminar de pouco em pouco essa cera, mas não vai ser um corrimento, né? Não vai ser uma coisa que vai tampar. Tem gente que tem que ir continuadamente no médico para fazer limpeza do ouvido, porque a produção de cera é excessiva. E aí eu vou cuidar isso também. Outras coisas que são interessantes saber. O cheiro do ouvido. Tá? Se tem cheiro ali relacionado. Tá? Por quê? Por conta de infecção. Então, vamos lá. Se houver excesso de cera, significa o quê? Falei aqui, ficou um pouco claro, Anderson, o que pode ser esse excesso de cera? Todos, Fabiola? Não, não são todos os canais. Primeiro, nem todos os canais chegam à cabeça e o ouvido está na cabeça, tá? Então, vamos lá. TA e G, e G passa perto, mas não passa ali não no ouvido. TA e G, D, VB. TA, VB e D e G. Legal. Isso aí. Então, gente, eu acho que o IG ele não passa diretamente, tá? Ele vai passar pelo pescoço, do pescoço ele vai vir para o nariz, tá? Eu não lembro de ter um ramo especificamente do IG, mas, gente, ó, estômago passa aqui na frente. Exatamente, Thaís, ele passa bem na frente. Então, por ser Yang eu posso pensar que o IG tem uma relação com o ouvido por causa do Yang, tá? Mas não canal direto do IG, ok? Mas é isso daí, ó. O que eu vou pensar? ID, TA, VB. E ninguém falou aí, não tem canal, mas o rim, gente. O canal do rim não chega, mas por que o rim se abre no ouvido? Então eu vou pensar sim no canal do rim também, ok? Porque quem cuida da audição é o rim. Então jamais se esqueçam disso. Apesar do canal dele não passar diretamente. Vamos mais essa ou para por aqui? E aí, na quinta, a gente termina essa parte do diagnóstico. Pode ser? Vamos parar por hoje, que eu já estou ficando um pouco tonto de falar. Eu acho que eu falei muita coisa. Gente, dúvidas sobre isso que foi falado? Algum comentário? Alguma coisa que eu não respondi? Que ficou faltando? Deixa eu ver aqui se no site, no chat, ficou faltando alguma coisa. Não, né? Respondi tudo que foi falado no chat, legal. E aí, mais nada. Então, beleza, gente. Então, por hoje vamos ficando por aqui. E é isso daí. Um beijo a todos, boa noite. Quinta-feira a gente mata essa parte da anamnese, ok? Beijos, abraços a todos. Passem bem, uma boa noite.